Olá, muito boa noite. Mais um Papo com Guto que iniciamos hoje, nessa sexta-feira. Um dia muito especial, um tema muito especial, um convidado também para lá de especial. Hoje vamos conversar sobre espiritismo, né? Espiritismo para leigos, considerando que todos os que estão que participarão da live não são espíritas e que muitos, bem-vindo Flávio, e que muitos não sabem ao certo do que se trata o espiritismo. Muitos confundem espiritismo com mediunidade, incorporação, o que é propriamente o espiritismo. Então hoje vamos ter um papo muito esclarecedor. Tia Gil, um papo muito esclarecedor. Danilo, ele é um profundo estudioso da doutrina espírita, já há muitos anos. Ele faz palestras em vários centros da capital baiana, né, nos centros mais renomados, nos centros que tem muitas pessoas, muitos frequentadores. Então, sem dúvidas, bem-vindo, Pelizon. Então, sem dúvidas, é um... Bem-vinda, Cela, Meire, Renata. Então, sem dúvidas, hoje será um dia especial, né? A primeira vez que nós propriamente abordamos uma temática espiritual, espiritualista, religiosa. Pretendemos fazer outras abordagens com outras religiões, com outras vertentes espirituais. Acredito que é importante. Religião nada mais é que um caminho para que possamos nos religar diretamente à fonte. Então, hoje, sem dúvidas, vai ser um dia especial, né? O primeiro papo especificamente sobre a doutrina espírita para começar. E falar do nosso convidado que já está aqui conosco é um prazer, uma satisfação. Danilo Cruz, ele é um renomado psicólogo, né, especialista em transtornos mentais, ele que ensina, leciona em muitas instituições, né, universitárias. Ele tem já uma larga experiência, como eu falei, como palestrante na seara espírita, professor, escritor, enfim, uma pessoa brilhante, um grande ser humano, um cara de uma sensibilidade também muito elevada. E vai ser um prazer conversar com Danilo. Chamarei essa grande figura aqui para conversar, aproveitar e explorar ao máximo o nosso tempo. Vão mandando aí aviãozinho, meus amigos, vão chamando pessoas, vão chamando amigos para que a gente possa ampliar a nossa interação. Bem-vindo, Danilo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Como está? Tá dando para escutar direitinho o meu áudio? Estou te escutando perfeitamente bem. Você me escuta bem? Maravilha, também. Escuto Maravilha. tranquilo. Dona Porcina, Justo Luciane. e perfeito. Justo e perfeito. Maravilha. Queria que vocês finalizassem, se vocês nos escutam bem, por gentileza, dê uma sinalizada, por gentileza. Danilo, meu irmão, como eu sempre costumo fazer, né, eu fiz, obviamente, uma breve apresentação sua, lhe passaria a palavra para que você possa complementar. O seu currículo é muito grande e vai ser um prazer que você exponha para todos aqui. Mas eu sempre começo com uma pergunta aqui no nosso papo, que é a seguinte: quem é Danilo sem dizer o que ele faz? Um buscador, sem dúvida alguma. Com a lamparina na mão, catando aqui e acolá aprendizados, crescimento, sempre, né? Eu acho que esse é o movimento que nos impele para caminhar para frente, né? Essa perspectiva de que somos eternos aprendizes. Então, eu sou exatamente alguém que está em busca de aprendizagem. Sempre. Perfeito, meu irmão. Eu acho que essa noção de que somos eternos aprendizes é algo que nos coloca num caminho de sempre estarmos nos aperfeiçoando, buscando, nos aprimorando, né? Sempre com muita humildade e sempre também com muita galhardia para que a gente possa cada vez mais se esmerar nessa arte de bem viver. Danilo, eu lhe agradeço profundamente pela sua participação aqui. Já conversei com alguns outros amigos que, assim como você, são palestrantes espíritas, só que eles preferiram seguir uma vertente diferente num contato inicial. E já há algum tempo eu tenho que confessar isso aos amigos. Eu queria alguém que pudesse falar sobre a doutrina espírita, sobre outras vertentes religiosas e espirituais, a começar pelo espiritismo, falando para pessoas que não são espíritas, né? Então você que é muito acostumado, né, tanto a dirigir grupos de estudo,
como a dar palestras nas maiores casas espíritas aqui em Salvador, então acostumado a falar para muitas pessoas. Só que eu acho que é um desafio, uma tarefa um tanto quanto diferente, digamos assim, para pessoas que não são espíritas. Até mesmo porque eu percebo, como espírita também que sou, que muitas pessoas deturpam. Algumas eu sinto que até tem uma certa indisposição, e a gente sabe que infelizmente existem algumas vertentes, algumas correntes religiosas que enveredam por falar mal do espiritismo e outros realmente por ignorância, por ignorarem determinados assuntos. Então, como é que a gente começaria, meu caro irmão Danilo, a falar sobre espiritismo para pessoas que nunca ouviram falar muito sobre esse tema? É interessante esse questionamento, Guto, porque a gente muitas vezes simplesmente escuta o que a maioria fala, a gente se deixa levar pela cultura. Eu confesso a você que quando eu tinha 17 anos, que eu entrei pela primeira vez no centro espírita, eu achava que ia encontrar uma coisa completamente diferente. Eu achei que ia entrar na casa, que ia haver um monte de imagem, cheiro de charuto, que ia haver vela acesa, que ia haver manifestações mediúnicas à torto e à direito, e não vi absolutamente nada disso. Foi realmente surpreendente para mim, porque fugiu completamente da imagem que eu tinha, na minha ingenuidade, no meu equívoco, nos meus preconceitos pessoais. Eu tinha uma ideia de que espiritismo seria uma outra coisa completamente diferente. Quando eu entrei na casa, outra coisa também me chamou bastante atenção. Em momento algum foi pedido dinheiro. Eu achei isso também incrível, porque todas as outras experiências religiosas que eu já tinha vivido, sempre há um momento em que se dá dinheiro. E eu acho que para a manutenção do lugar é necessário que tenha realmente. Mas na casa espírita eu não vi isso. Depois é que eu fiquei sabendo, isso já foi bem a posteriori, que pessoas de forma anônima vão e acabam cedendo, acabam fazendo suas doações, ou então sócios da casa, os chamados sócios que vão tentar manter o centro espírita. Mas eu fiquei realmente assustado porque em nenhum momento se pediu dinheiro. Mas, sem dúvida alguma, quando a gente chega assim, logo de cara, a gente vem com muitos preconceitos. Então, o que eu peço para as pessoas fazerem? Deixarem de lado um pouquinho, colocarem embaixo da cadeira, embaixo da poltrona, embaixo do sofá, um pouquinho dos preconceitos, para poder a gente falar com mais abertura, com a xícara vazia, como diz aquela história do mestre que é visitado por um jornalista que queria estudar todos os princípios espirituais que aquele mestre poderia ensinar, só que ele chega dizendo, mestre, eu estudei com fulano, eu estudei com Beltrano, eu já li tantos livros, assim, eu queria que o senhor me explicasse qual é a sua visão de espiritualidade. E o mestre, aceita um chá? Aceito. Aí ele começa a deitar aquele líquido quente na xícara do jornalista e de uma hora para outra, falando com mansidão, com tranquilidade, começa a transbordar. O jornalista vê aquilo e diz, mas o senhor não é um mestre, não devia estar presente no aqui e agora, não deveria estar inteiro na sua vivência, como é que o senhor está deixando derramar água quente? O mestre olha para ele com toda tranquilidade e diz, pois é, você está como essa xícara, você chegou já cheio, é preciso esvaziar para que um novo conteúdo possa logo completar a sua vida. Então, às vezes, a gente precisa, sem dúvida alguma, deixar de lado alguns conteúdos para poder aprender coisas novas, para poder saber mais a respeito do que a gente está falando realmente. Aí sim, depois desse adendo todo, eu chego a essa questão, que a doutrina espírita, gente, ela é uma doutrina com um aspecto tríplice. Ela nasce de observações de fenômenos mediúnicos, observações sistemáticas, observações que foram submetidas a um método científico, e aí por isso nós dizemos que a doutrina espírita nasce primeiro como ciência, como tentativa de observação sistemática, como replicação, com todo um jeito de fazer aquela prática científica, Você faz uma mesma pergunta, por exemplo, para diversos médiuns que não se conhecem em cidades diferentes, para tentar aferir
quais são as semelhanças e as diferenças das respostas obtidas. Então, com isso, a gente vai criando um sistema, e nesse sistema a gente vai dizer exatamente que é um sistema científico. Por isso, o Espiritismo como ciência, inicialmente, os conteúdos das mensagens dos espíritos vão gerar todo um corpo doutrinal. Isso implica dizer que a gente está falando aí de um conhecimento filosófico, com toda uma forma de pensar, um paradigma, né, uma cosmovisão. E, obviamente, que essa cosmovisão, esse paradigma, implica em situações morais, situações espirituais, situações religiosas, ou seja, é um corpo sistemático científico que tem, daí, um corpo doutrinário filosófico que redunda, por último, num corpo religioso, ou seja, é tríplice nesse aspecto. Eu me lembro na década de 90, no final da década de 90, eu estava entrando na UFBA para estudar psicologia e soube de uma pedagoga que estava apresentando na Faculdade de Educação a sua dissertação de mestrado a respeito de interdisciplinaridade. Como eu sempre me interessei pelo tema, sempre gostei de ler Edgar Morin, autores dessa área, eu fui assistir e tive a grata satisfação de vê-la falar que o primeiro esforço do mundo inteiro de interdisciplinaridade se chama espiritismo, porque é o primeiro momento da humanidade em que um conhecimento se diz integrador de âmbitos tão diferentes como ciência, filosofia e religião. Né? Então, não sei se... Obviamente que eu não tenho uma pretensão de esgotar o tema aqui é só uma introdução, como a gente disse desde o começo, para leigos, né? Então, eu estou apenas instigando para que a gente se sinta interessado e, quem sabe, vá buscar. Porque a gente também, no Espiritismo, não tem qualquer tipo de missão de fazer prosélito, né? Fazer proselitismo, de converter ninguém. Não existe isso. Né? Não tem isso na doutrina espírita. A gente não tem tentativa de convencer ninguém, de converter ninguém. Se você está feliz na sua crença, mantenha-se nela, né? Vivencie com integridade, buscando o seu processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento pessoal, que nós na doutrina espírita chamamos de progresso, né? De evolução espiritual. Então, mantenha-se evoluindo onde você estiver, que não tem problema nenhum. Agora, se você tiver interesse em se debruçar sobre esses assuntos, em pesquisar mais, obviamente que a gente vai ter o prazer de expor as situações. É aquela história, né? É como Jesus. Jesus não impunha, ele expunha. Então, sem imposições, a gente expõe. E aí a pessoa decide o que ela faz disso. Porque respeita-se de forma basilar na doutrina espírita o livre-arbítrio. Na doutrina espírita, em momento nenhum, a gente vai ver que tal coisa é proibida. Não existe isso. Proibições, não. A gente tem esclarecimentos. Ó, se você fizer isso, pode acontecer isso, aquilo e aquilo. Escolha. A escolha é sua. Então, não existe proibição na doutrina espírita. Isso é importante também colocar. E eu acho fantástico. Falo demais, tu me corte. Eu falo demais. Não, pode deixar, eu vou porque eu quero dar uns pitacozinhos também, até porque eu acho que essa oportunidade é importante para a gente interagir. E eu realmente tenho alguns pensamentos assim muito firmes em alguns pontos, e em relação também à postura de alguns espíritas, que não pode se confundir a postura de uma casa espírita ou de alguns espíritas com a do espiritismo. Eu acho Exatamente. Que isso é um momento oportuno da gente fazer. Mas quando você traz essa abordagem inicial e fala da sua surpresa quando você chegou numa casa espírita, é o que eu acompanho muito, né? Normalmente algumas pessoas pensam que ao adentrar em uma casa espírita vai se deparar com manifestações, né? Que realmente a reunião espírita seria uma grande reunião mediúnica aberta, né? Para quem não sabe, reunião mediúnica, no momento certo, Danilo vai falar. Mas, na verdade, pessoal, quando você vai a uma casa espírita, você se depara, em regra, com um palestrante, um orador espírita, uma oradora, fazendo uma palestra. E, obviamente, que existem, na maioria das casas, ou em algumas casas, algumas atividades paralelas que acontecem, como reuniões mediúnicas, passes espíritas, né? E as pessoas, eu acho que elas têm muito essa questão, Danilo, de interpretar, assim, o fato da pessoa ser espírita com a pessoa ser médium, né? Quando, na verdade, a mediunidade não está atrelada a uma questão de ser ou não ser espírita. Uma outra questão que eu queria já aproveitar, que você é especialista,
nessa parte de estudos mentais, desculpe a acepção, Danilo. Saúde mental, saúde mental. Desculpe. Como você é especialista, por exemplo, a gente vê falar muito que alguns transtornos mentais, eles têm a ver, por exemplo, com alguns transtornos de ordem espiritual. Então, muitas pessoas, por vezes, têm algum tipo de transtorno de ordem espiritual, as chamadas obsessões, eu acho que as pessoas devem ter ouvido falar mais nesse termo, e muitas vezes se pensa que é algo a nível psiquiátrico ou psicológico, quando na verdade tem essa ligação, essa inter-relação, né, meu irmão? Exato. Então é importante a gente deixar bem clara essa diferença. Ser espírita não é ser médium, tá? Ser médium, você vai ser médium como sendo... O que é a palavra médium quer dizer? Vem do latim, significa meio. Meio de comunicação. Ele está comunicando, está sendo um elo entre o plano espiritual e o plano físico. Isso pode acontecer em diversas religiões, e até fora das religiões, isso é bom também lembrar, né? Por quê? Porque é um fenômeno humano. Inclusive, a gente debruçando sobre o assunto, estudando doutrina espírita a fundo e lendo, por exemplo, o Livro dos Médiuns, um dos livros de Allan Kardec, que embasam essa doutrina, a gente vai perceber, por exemplo, que a mediunidade é biológica, então não tem a ver com a sua religião, não tem a ver com a sua perspectiva religiosa específica. Então a gente vai ver fenômeno mediúnico, por exemplo, na renovação carismática católica, a gente vai ver fenômeno mediúnico nas religiões neopentecostais, a gente vai ver fenômeno mediúnico no sufismo, que é um dos sectos do Islã, a gente vai ver fenômeno mediúnico em diversos aspectos, só que com outros nomes, com outras perspectivas, né? Então a gente que é espírita chama de médium, o que, por exemplo, os hebreus em aramaico falavam de profetas. São médiuns. Do mesmo jeito que os gregos chamavam de pitons, pitonisas, oráculos, médiuns, basicamente médiuns intermediários entre o plano físico e o plano espiritual. Então, a mediunidade não está circunscrita à doutrina espírita. Então, dizer, você é espírita, geralmente as pessoas que não conhecem a doutrina espírita acreditam que ser espírita é a mesma coisa que ser médium. Não, não é. É importante a gente ver que muitos espíritas, inclusive, falam muito, mas todo mundo é espírita. No sentido bem amplo da palavra, sim, porque na medida em que todos podem sofrer a influência do plano espiritual, a gente pode dizer que todos somos médiuns, mas ostensivamente só algumas pessoas têm esse dom, que não sei bem se a gente pode chamar de dom, que tem mais a ver com a responsabilidade, né? Porque do mesmo modo que a gente, eu queria ver, mas olha o que você vai ver, né? Porque você não vai ver o que você escolhe, só coisa boa, só coisa maravilhosa. Então, mediunidade não quer dizer ser espírita. Muitas pessoas confundem as religiões mediúnicas, ou como alguns preferem chamar mediunistas, com doutrina espírita. Né? Por exemplo, existe uma religião no Brasil que é bastante conhecida, que é bastante confundida, que é a Umbanda. Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, são coisas diferentes. Candomblé, os candomblecistas não são espíritas. Isso é importante a gente deixar bem claro, para que não haja nenhum tipo de dúvida com relação a isso. Né? Ser espírita é realmente se debruçar sobre a doutrina espírita, sobre a codificação de Allan Kardec, que na verdade o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês que já era muito famoso na época, até porque ele, como pedagogo que havia vindo do Instituto de Verdun, de Pestalozzi, ele foi aluno de Pestalozzi, e por isso ele embasou todo o sistema pedagógico de Paris na época. Ele não queria que o nome dele estivesse influenciando o impacto dos ensinamentos dos espíritos, e muito menos que familiares posteriormente viessem a usufruir de heranças relativas à venda dos livros espíritas que eram para a caridade. Então, por isso, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, para que não haja qualquer tipo de possibilidade de equívoco posterior. Então, Allan Kardec, inclusive, o nome que ele usou foi um nome que foi revelado a ele pelos espíritos que ele teve numa encarnação anterior como druida.
Ele era um sacerdote celta. Então, por isso ele usou esse nome, tá? Mas não é ele o autor dos livros, é bom lembrar. Ele próprio fala, os livros são dos espíritos. Por isso que é um equívoco falar kardecismo. Isso. É um equívoco, duplo equívoco, de português mesmo, porque a mulher descrita por Balzac não é a mulher balzacista, é a mulher balzaquiana. Então, a doutrina de Kardec não seria kardecista, seria kardeciana. E o segundo equívoco vem do fato de que o próprio Kardec o tempo inteiro disse que a obra, na verdade, era dos espíritos. É aquela história de Mendelssohn. Mendelssohn ficou famoso como um esplêndido musicista, contudo, ele ficou mais famoso ainda com o fato de que ele descobriu Johann Sebastian Bach. Bach, que foi um dos maiores musicistas que a Terra teve. Mendelssohn foi buscar de castelo em castelo na Europa as obras de Bach para mostrar para o mundo. Ele compilou essas obras e mostrou para o mundo. Daí a gente vai dizer que as obras de Bach são mendelssohnianas? Não. O papel dele foi apenas de compilador. Do mesmo modo, Kardec teve o papel apenas de codificador. Ele próprio diz o tempo inteiro que a doutrina não é dele, é dos espíritos. Então, não à toa que o nome é espiritismo e não kardecismo, como a gente insiste em se equivocar. Né? Aí, respondendo a essa questão de que, às vezes, as pessoas trazem problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, achando que são médiums, isso é bem comum. Isso é muito comum. Até porque eu trabalho com transtornos mentais, eu trabalho em CAPS já há 15 anos, e trabalhando em psicoterapia há 17 anos, na verdade, há 16 anos já que eu trabalho em CAPS. Já tem um tempinho. CAPS são Centros de Atenção Psicossocial. São as clínicas substitutivas aos hospitais psiquiátricos, que estão gradativamente sendo fechados para serem implementados esse serviço territorial, esse serviço inserido na comunidade, que é o CAPS. Né? Então, eu trabalho com pessoas com transtorno mental severo e persistente já há 16 anos. E vejo que é muito frequente que as pessoas apresentem sintomas psiquiátricos relacionados ao seu sistema religioso. Por exemplo, se a pessoa é uma testemunha de Jeová, ou se ela é budista, ou se ela é da congregação cristã do Brasil, ela vai trazer no bojo dos seus sintomas características da sua religião. Então, algumas pessoas chegam achando que são enviados de Deus, ou que estão recebendo uma comunicação mediúnica de Maria de Nazaré, de Jesus pessoalmente, coisas desse tipo. E isso, na verdade, é apenas um sintoma do transtorno específico que aquela pessoa tem, que pode ser um transtorno psicótico como a esquizofrenia, ou um transtorno esquizoafetivo, ou até mesmo um transtorno bipolar de humor em fase de mania. Então, a gente tem inúmeras possibilidades, mas do mesmo modo acontece o contrário. Existem pessoas que são taxadas como doentes mentais, pessoas que supostamente teriam transtorno mental, mas que na verdade estão passando pelo que hoje a psicologia transpessoal fala, que é a crise de emergência espiritual. Que a gente na casa espírita vai falar que é um processo obsessivo, ou um processo, né, de crise em termos reencarnatórios, né? A pessoa está com a dificuldade, com os desafios existenciais que ela está vivendo. E aí acha que aquilo é um transtorno mental severo e persistente, e não é. Teria um tratamento muito, muito tranquilo, digamos assim, em termos de prognóstico, numa casa espírita, com um trabalho de desobsessão, com um trabalho de evangelização, porque não adianta você fazer desobsessão, afastar o obsessor e a pessoa não se transformar. O espírito obsessor, que no caso é uma pessoa que desencarnou dentro da ignorância, e por conta dessa ignorância traz sofrimento para os outros, às vezes até tentando ajudar atrapalha, né? E às vezes é por mal mesmo, e outras tantas vezes por vingança, por mágoa, por dificuldade de perdoar. Né? A gente morre e continua, só que sem o corpo. É a lei de Lavoisier, um princípio científico básico, né? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Portanto,
A minha personalidade não se perde, ela apenas se transforma na sua forma de expressão. Então, nós continuamos, nós prosseguimos na nossa existência, só que sem o organismo físico, né? Aí teremos a posteriori a oportunidade de vestir um outro organismo físico quando da próxima encarnação. E muita gente, já finalizando a minha fala, que eu sei que você quer falar, muita gente se confunde falando assim, eu assisti uma apresentação musical que fulano de tal cantou uma música de Beltrano. Tinha um famoso ali, Bob Marley. O cara tocou a música de Bob Marley. Meu Deus do céu, encarnou Bob... Não é encarnou, aí no caso seria incorporou. Né? Encarnar seria nascer de novo. Né? Mas incorporar também é um equívoco. Né? A gente sabe disso, né, Guto? Que é um equívoco falar incorporar porque não entra no corpo. Exatamente. A ligação é mente a mente. É somente, mas a gente fala muito esse termo, né, para se referir à mediunidade de psicofonia, que é essa possibilidade de que o espírito se comunique através da nossa boca. Perfeito. Mas desculpa, eu falo, você sabe que se me der vazão, eu falo. Poder falar mesmo, até porque a gente tem que aproveitar ao máximo. Inclusive, Danilo, até se você puder ir olhando aí algumas mensagens que nós recebemos, tem algumas perguntas aí bem interessantes. E aí eu quero que você selecione algumas, mas assim, apenas para fazer algumas considerações em cima do que você pontuou, eu acho que foi muito importante já um esclarecimento que você fez a todos de que espiritismo é espiritismo, não é kardecismo, né? E que ainda que se fosse utilizado o termo seria kardeciano, não kardecismo, como muitos falam, o espiritismo de Kardec, o espiritismo kardecista, o espiritismo ubandista, como você falou, a Umbanda, que é uma religião eminentemente brasileira, surgiu no Brasil, né, e é uma história, inclusive, que tem uma ligação com o espiritismo, é bem bacana, que quem se interessar busque ler a respeito, é muito interessante. E dentro de algumas religiões ou de algumas correntes esotéricas e espirituais, como você mencionou, existem fenômenos mediúnicos. Eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas, Danilo, confundem, pensam que os fenômenos mediúnicos eles passaram a acontecer a partir da codificação de Kardec, ou seja, quando Kardec chega em meados do século XIX e aí começa através do Livro dos Espíritos e das suas outras obras do Pentateuco, aí que realmente o mundo ocidental se debruça de uma maneira diferenciada sobre esse tema. Mas se a gente olhar ao longo da história, desde que mundo é mundo, mediunidade existe, né? E quantas mulheres ou tidas como bruxas foram queimadas, lançadas às fogueiras, né? Por quantos magos ou, enfim, anciãos foram lançados às fogueiras porque eram ditos como bruxos e bruxas, e na verdade, em alguns casos, tratavam-se de pessoas que tinham essas faculdades mediúnicas mais afloradas. E falando em mediunidade, deixando muito claro que, inclusive, o Livro dos Espíritos, ele elenca mais de 40 tipos, salvo engano, de mediunidade. E todos nós somos médiums, inclusive porque uma das faculdades mediúnicas que é inerente a praticamente todos os seres humanos é justamente a intuição, né? O Kardec fala lá justamente dessa mediunidade intuitiva, então de repente você tem aquela intuição, né? Então além da clarividência, ele cita a clareaudiência, aquelas pessoas que escutam vozes, né, que se comunicam com espíritos dessa maneira, pessoas que conseguem ver a face de um ente desencarnado na face de uma outra pessoa encarnada. Então, são uma série de fenômenos mediúnicos que podem ocorrer. E eu fico, Danilo, um tanto quanto estupefado, e eu acho que o Espiritismo ele propõe muito uma fé raciocinada e a questão da tolerância, né? Como você falou, no Espiritismo não tem proselitismo, você não tenta converter ninguém ou dizer que essa verdade é a verdade mais verdadeira, né? Esse é o caminho. E partindo disso, eu observo algumas pessoas que tentam desconstruir algumas questões atreladas ao Espiritismo, inclusive muitas pessoas que ocupam posições de líderes religiosos, querendo falar, inclusive, em verdades. E aí eu fico me questionando, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a obra de um Chico Xavier, de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, né, que nós ainda temos que reverenciá-lo em vida por tudo que ele vem realizando, não só como médium, como espírita, mas olha o tamanho da obra social de Divaldo Franco.
E quando você vê algumas situações que esses irmãos de luz aqui entre nós fizeram e fazem ainda, quando você vê um Divaldo, por exemplo, psicografar uma mensagem em francês, escrevendo de trás para frente em um congresso internacional, por exemplo. Quando você vai a uma pintura mediúnica, ou seja, quando você vai a um evento desse, quem já teve a oportunidade, para mim foi uma das coisas mais fascinantes que eu já vi, né? Ali a presença de espíritos como Vincent van Gogh, como Monet, como Renoir, como Picasso, e você vê, de repente, no meu caso específico, uma médium, já uma senhora de muita idade, e você via ela em 15 minutos fazendo um quadro que você olha assim, nem que não fosse para dizer que seria de um autor desse, de um artista renomado desse. Aí depois ela pega e faz com o pé. A gente vê pessoas fazendo com a boca. Então, assim, eu acho que a gente está vivenciando um momento em que devemos trabalhar a questão assim do respeito e da tolerância, sabe? Então, eu acho muito interessante a gente começar através do espiritismo, porque o espiritismo, ele da mesma forma que ele atrai muitos simpatizantes, então você vê pessoas falando assim, Danilo, eu sou católica, mas eu vou no centro espírita também, eu sou meio espírita. Você vê uma pessoa fala assim, não, eu não tenho religião não, mas eu gosto do espiritismo. E por outro lado, você vê pessoas que rechaçam veementemente, né? Então acho que o espiritismo ele tem esse poder de tanto fazer com que as pessoas o respeitem e o adorem, como tem uma certa predisposição negativa por conta de preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, oriundos de outras pessoas ou alguns líderes. Então, eu queria fazer essa abordagem para justamente ouvir de você a sua percepção. Você como palestrante, e você que é uma figura em que você, de alguma forma, tem uma imagem muito atrelada, né, ao espiritismo, porque você palestra em centros como, por exemplo, e aqui eu saúdo todos os amigos aqui do Irmã Sheila, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em que numa mediúnica da Irmã Sheila, ou numa sessão doutrinária da Irmã Sheila, você tem ali presencialmente de 500 a 600 pessoas assistindo dentro da Casa Espírita, fora as transmissões através do YouTube que acontecem. Então, como é que você enxerga isso, meu amigo? Como é que você se relaciona com essa situação, as abordagens que você sofre através de ter sua imagem ligada ao espiritismo ou não? Bom, a gente vive num momento que a questão da intolerância, sem dúvida alguma, tem chamado bastante atenção. O que é muito bom, viu, Guto? Porque antes a gente não estava nem aí para a intolerância, a gente vivenciava ela com muita tranquilidade e expressava de forma aberta e simplesmente não tinha nenhuma advertência, por exemplo, com relação à intolerância. Hoje a gente já se horroriza com a intolerância, então para mim isso é um índice de que estamos melhorando, estamos evoluindo. Ainda tem muito a caminhar? Tem. Ainda temos muito a caminhar. Mas com relação especificamente à religiosidade, o que é que a gente vai perceber? A intolerância é sempre diretamente proporcional à ignorância. Quanto menos a pessoa sabe, mais intolerante ela vai ser. E é por isso que a doutrina espírita tem como uma das principais bases, e aí eu estou falando tanto em termos de movimento espírita, quanto em termos pessoais, a principal base da doutrina espírita é o convite ao estudo. Eu estou falando da minha opinião pessoal e do que eu tenho visto o tempo todo no movimento espírita e que vem sendo compartilhado comigo por diversos amigos e diversos desconhecidos com os quais eu tenho tido contato através de lives como essa, através de palestras pelo YouTube, etc. Então, sim, a gente está tendo, sem dúvida alguma, um momento em que toda essa intolerância está tendo a chance de se dirimir, se dissolver, porque a gente está tendo a oportunidade de estudar, de se debruçar, de conhecer mais a respeito. Né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem a capacidade empática de se colocar no lugar do outro, de perceber como o outro percebe. E, inclusive, é bom lembrar, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Nós seguimos Jesus conforme está lá figurado, né, na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos,
né, que é o principal livro, a principal obra, é o marco inicial da doutrina espírita, publicado em 18 de abril de 1857, tá? Então, ali começou o Espiritismo, e ali a gente vai ler exatamente que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, seguimos Jesus. Só que com outra perspectiva. Nós, por exemplo, não acreditamos na divindade de Jesus. Para nós, Jesus não é Deus, no sentido que se dá essa palavra Deus. Ele é Deus da mesma forma que ele falou para nós: vós sois deuses, tudo que eu faço, farão e muito mais. Então, nesse sentido, sim, porque nós também somos. Ele é um irmão mais evoluído, o mais evoluído que já pisou no planeta Terra, e por isso o nosso modelo e guia. Tá? E é importante deixar claro aí que muitas pessoas às vezes falam: mas na Bíblia está proibido o espiritismo. Como é que a Bíblia, que foi escrita antes de Jesus, o Velho Testamento, né, vamos dizer aí 1500 antes de Cristo, como é que lá está escrito que o espiritismo é proibido se o espiritismo é de 1857? Existe aí um contrassenso, né? Existe aí uma tradução equivocada, enviesada, e só fomenta uma atitude de intolerância por conta do equívoco. O que a gente vai ver, geralmente, nos argumentos dessas pessoas? Que Moisés proibiu o mediunismo, proibiu que as pessoas fizessem consultas com os pitons, as pitonisas, as feiticeiras. Ele proibiu isso. E aí eu já deixo uma coisa bem clara: se proibiu, é porque acontece. Tá? Porque ninguém proíbe boi de voar, porque boi não voa. Então, se ele proibiu, é porque é uma realidade. É possível se comunicar com os espíritos. Tá? Isso já deixa claro. Segundo lugar, ele, quando proíbe isso, ele estava levando em conta a sua cultura, do mesmo modo que ele proibiu de se comer carne de porco, do mesmo modo que ele proibiu das pessoas se alimentarem de peixe, de couro, ele proibiu das pessoas usarem roupas com composições diferentes, a mesma roupa com duas composições diferentes, tinha que ser tudo com uma coisa só. Ou seja, ele na verdade era um grande legislador e um grande sanitarista. Ele percebeu que ali era mais seguro não comer carne de porco, porque as pessoas não cozinham direito a carne, então vai dar problema, vai dar cisticercose, vai dar... Então, vamos fazer... E aí ele viu, obviamente, que se ele liberasse a comunicação mediúnica ia ser um problema, porque muito charlatanismo já existe, né, com a proibição dele. Imagine sem. Né? Já houve tanto charlatanismo com a proibição de Moisés, imagine sem. Não à toa que ele vem, junto com Elias, um dos maiores médiums da literatura bíblica do Velho Testamento, para a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, com os apóstolos. Né? Ele aparece junto com Elias, como quem estivesse dizendo: olha, isso aqui que a gente está vivendo agora é um fenômeno mediúnico, de comunicação com os espíritos, e eu estou, na minha presença aqui, deixando claro que a minha proibição não faz mais sentido. Né? É como se ele estivesse assinando embaixo o término do período em que a perspectiva profética, que a mediunidade era chamada de profecia, né? eram os profetas, como eu expliquei agora há pouco, estava acabada, aquela proibição estava acabada. Então, a partir daí, a gente vai ver se proliferar no cristianismo primitivo toda a mediunidade, e isso depois, na Idade Média, diminuiu bastante por conta das intolerâncias, e aí a gente vai ver a ciência se desenvolver até chegarmos em 1857 termos o que nós espíritas chamamos de advento do Espírito de Verdade, né, que veio como consolador prometido por Jesus trazer, né, a possibilidade de compreender os ensinamentos de Jesus a partir de um olhar racional. É uma fé raciocinada, né, como a gente vê no preâmbulo de diversos livros espíritas, né, falando sobre isso, né, que a fé precisa realmente encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, está aí a lógica da doutrina espírita. Nosso irmão Jorge Gama, está aí perguntando se o candomblé e a umbanda são espiritualistas. Olha só, Joca,
deixa eu te explicar uma coisa. Toda e qualquer crença que não seja materialista é necessariamente espiritualista, tá? Então, o catolicismo é espiritualista. A questão é que a gente usa o termo espiritualismo geralmente para falar das religiões mediúnicas, mas filosoficamente falando, tudo que não é materialismo é espiritualismo, ok? Então, isso é importante fazer essa diferença. E a doutrina espírita é também uma doutrina espiritualista nesse sentido filosófico, ok? Quando você fala em mediunidade e você traz essa concepção, né, do período que antecede a Cristo, do Velho Testamento, tem um outro termo, Danilo, que assim, gera muita controvérsia, muitas controvérsias, que é justamente o termo reencarnação, né? E que a doutrina espírita ela se pauta justamente, ela é uma doutrina reencarnacionista, ela acredita na reencarnação, ou seja, na pluralidade de existências, né, que nós temos sucessivas, vivemos sucessivas vidas, somos, né, um espírito que tem essa possibilidade de, no processo de evolução, poder experienciar, né, no plano material algumas existências. E eu acho que é muito interessante que as pessoas que têm realmente esse interesse em enveredar, em estudar um pouco mais a fundo, que de fato até se dissociem um pouco do aspecto religioso e partam para um estudo dentro da linha da história mesmo. E comecem, e aí eu vou dar só algumas pinceladas para que vocês possam aguçar um pouco mais o senso crítico, né? Será que o termo reencarnação nunca existiu na Bíblia? O que isso representa para a história do cristianismo, né? Os concílios que existiam, o concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia, né? O que aconteceu, de que forma foram manipulados esses evangelhos, né? Que estão constando na Bíblia. E será que existiam outros evangelhos, os chamados evangelhos apócrifos? Porque eles não estão na Bíblia, né? Então, quando Danilo fala que o Espiritismo ele se afigura, ele se apresenta como o consolador prometido por Cristo, né? Porque, de fato, inclusive, algumas situações ou algumas questões eram colocadas de acordo com o que as pessoas podiam compreender na época, né? Uhum. E temos que saber que os testamentos, eles não foram, os evangelhos, eles não foram escritos por Cristo e muitos deles nem sequer pelos apóstolos, né? Ou pelos evangelistas, pelos apóstolos. E uma outra situação que eu trago, e aí é uma visão muito minha, Danilo, por exemplo, a gente vê uma constante evolução, inclusive se fala hoje em algumas questões no meio espírita, no espiritismo, que não se falava, obviamente, a partir de 1857, porque Kardec não tinha acesso, a ciência não tinha acesso, por exemplo, o estudo da glândula pineal hoje, ela já nos revela muitas coisas que Kardec, à época, né, não tinha como saber. Então eu vejo, por exemplo, com muita felicidade, quando você vai a uma casa espírita e você recebe um passe em que você vê a imposição das mãos do passista, especialmente nos 7 principais chakras. E eu nunca vi, não sei, Danilo, se você já viu, mas no espiritismo não se fala em chácara, né? Isso a gente vê muito na cultura oriental. Então, veja, o que Chico Xavier trouxe através de André Luiz, lá na década de 40 do século passado, algumas coisas que décadas depois a gente começou a observar aqui no plano material, coisa que ele já falava do lado, né, décadas antes. Então eu acho que até a nível de desenvolvimento do nosso senso crítico, a gente deve começar a se questionar sobre algumas coisas e não esperar que ninguém nos traga a resposta pronta. Vai estudar, olhe historicamente, veja o que foram os concílios, se existiu ou não reencarnação, por que a reencarnação saiu da Bíblia? Né? A Bíblia ela ainda é alterada hoje em dia? Sim ou não? Né? Dentro da linha católica, você vai ter uma Bíblia com determinadas terminologias. Se você for para uma outra vertente, ela vai ter outras. Qual é a mais verdadeira? Existe uma mais verdadeira que a outra? Então, é preciso que a gente se faça, e eu acho bacana, porque o Espiritismo ele nos propõe raciocinar sobre isso, né? Não diretamente, mas à medida que, como você falou, que nós nos propomos a estudar, né? A gente começa a abrir a mente, enxergar as coisas de uma outra maneira, né? A questão importante
é que a gente esteja disponível para mudar os nossos saberes, né? Isso é importantíssimo, tem que ter humildade, né? O orgulhoso, ele nunca aprende nada, porque ele acha que já sabe. Então, o conhecimento exige humildade, não distante do pensamento de Sócrates, que falava exatamente isso, né? Tudo que eu sei é que nada sei. Ou seja, essa perspectiva de humildade é o que vai me permitir aprender coisas novas. Então, com essa abertura, com essa permeabilidade que a gente, na verdade, se torna receptivo a esses novos conhecimentos, a gente vai estudar, vai se debruçar sobre o assunto, vai perceber, né, que, por exemplo, com outros nomes, o fenômeno da reencarnação já existia. Né, que a gente vai encontrar textos bíblicos falando de palingenesia, um termo em grego, que significa basicamente viver de novo. O que é isso, viver de novo? É a encarnação. Né? Pois bem, a gente vai perceber que na doutrina espírita a gente não tem muita novidade ali não, tá? É bom lembrar, aquilo ali na verdade é uma verdadeira compilação de saberes que já existiam. Por exemplo, quais são os princípios espíritas? A questão de Deus, né? Deus é nossa causa primária de todas as coisas, né? Isso é algo que é basilar na doutrina espírita. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, não é à toa isso, né? Além disso, a gente vai ver que nós somos imortais, como eu falei agora há pouco, baseado na lei de Lavoisier, né? A gente continua vivo, a gente continua depois que morre o corpo, continua viva a alma, se a gente pode usar esse termo, né? Que esse espírito imortal continua existindo. Nessa perspectiva, a gente vai perceber que é possível se comunicar com as pessoas que já se foram. Aí é um outro princípio da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. Isso é importante deixar claro. Até agora eu não falei nada que nenhum outro pensamento já tivesse trazido antes. Então, tudo isso já havia sido aventado, já havia sido abordado por alguma perspectiva filosófica ou religiosa na história da humanidade. Perdão. A reencarnação também é um assunto que não é novidade, nem no Oriente e nem no Ocidente. Já tínhamos diversas perspectivas falando sobre isso. Já tínhamos diversos olhares, né, que traziam a questão da reencarnação, né, que é basilar, porque nós somos espíritos em evolução. Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal, né, que ora enverga essa personalidade aqui, mas que já envergou outras personalidades, como, sei lá, Maria, Antoniette, Jean, ou Maurice, ou Anthony, sei lá. Eu já devo ter vivido em vários lugares, várias culturas diferentes, né, vivenciado aprendizados diferentes, e estou sempre melhorando. Hoje eu sou melhor do que o que eu era antes. Né? Isso é importante também deixar claro. Estou evoluindo, não é um mero capricho de Deus eu ficar reencarnando. Eu estou aqui com propósitos. Não estou aqui como uma instância de férias para me divertir. Eu estou aqui com tarefas a cumprir, né? E nesse ínterim eu vou crescendo, amadurecendo, angariando afetos, porque o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, né? São os afetos que a gente constrói, são os méritos que a gente adquire, mas eu não vou adquirir mérito nenhum se eu for fazer qualquer coisa procurando méritos. Isso é importante, né, lembrar, é o bem desinteressado. E a condição basilar, o princípio basilar da doutrina espírita, a condição sine qua non para vivenciar o espiritismo, a caridade. O sentimento, né, e a prática da caridade, conforme a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, questão 886, que a caridade não é esmola, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Não tem nada de esmola aí.
Então é importante a gente fazer a diferença, né? Que as pessoas pensam em caridade como esmola, como você dá da sua sobra. Exatamente. Perfeito, perfeito, meu irmão. Eu acho que esse é um dos pontos fulcrais que quando a gente fala em espiritismo, a gente tem que pontuar, né? A questão da caridade. Eu acho e a caridade por si só, essa caridade da doação, do perdão, da indulgência, ela é muito mais poderosa do que simplesmente uma mera caridade material. Não que ela não tenha seu valor, né? E é importante pontuar também que quando você fala que caridade não é dar esmola ou simplesmente entregar uma sopa, alguma coisa na rua, não que isso não tenha o seu valor. E tem Tem um valor valor. grande, sobretudo quando você faz genuinamente com o desejo de ajudar e não simplesmente para esperar algum tipo de reconhecimento. Olha como ele é altruísta, como ele, né, faz filantropia, não. E um outro ponto que eu acho muito importante quando falamos em espiritismo, Danilo, é falar da reforma íntima. Né? Algum amigo nosso, algum irmão mais acima falou que ser espírita, né, ou entender-se espírita, porque dizer-se espírita, gente, particularmente, uma opinião minha, se você vai para um centro espírita e por isso você se intitula espírita, me desculpe, eu não o considero espírita somente por isso, tá certo? Ou nem tampouco se você for um papa passe, se você vai para um centro espírita de manhã, de tarde, de noite, tomar passe, meu Deus do céu, eu estou aqui realmente purificado. Não, particularmente não acredito muito nisso. É a questão da reforma íntima, né? A Reforma Íntima, tem um livro fantástico de Hermance Dufour, que ela fala justamente a reforma íntima sem martírio. E, de fato, quando a gente se propõe a esse processo de reforma íntima, é algo que inseta em nós muita responsabilidade. Você passa a ser mais vigilante, a desenvolver uma autocrítica. É como se nós fôssemos uma grande pedra bruta, né? E diariamente a gente buscasse cada dia mais desbastar as asperezas dessa pedra bruta. Então, isso tem muito a ver com o que preconiza também a doutrina espírita, dessa reforma íntima, né? De sermos melhores hoje do que fomos ontem e que amanhã possamos ser melhor do que somos hoje. Então, eu acho que a gente precisa também deixar isso muito bem sedimentado, né? Que o ser espírita, ou se intitular espírita, traz em seu bojo também uma certa responsabilidade. É preciso que a gente tenha esse compromisso com nós, sabendo que buscando modificar a nós mesmos, nós conseguimos modificar a realidade ao nosso redor, né? A gente começa a mudar a realidade com o nosso próximo mais próximo, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Começa dentro de casa, com a sua esposa, com seu filho, com seus pais, com seu irmão. Começa a fazer esse movimento. Comece com você e vá trazendo, envolvendo essas pessoas. Quando sair de casa, vá com um porteiro, no seu ambiente de trabalho, e por aí vai. Não seja só espírita dentro do centro espírita, não seja só cristão dentro da igreja, não seja só budista dentro do templo e por aí vai. Meu irmão Danilo, nós temos ainda 8 minutos e eu costumo fazer meus agradecimentos antes para não correr o risco de o Instagram nos cortar. Então, antecipadamente, eu quero lhe agradecer profundamente por ter aceitado esse desafio, que eu sei que para você foi muito prazeroso. E o papo, quando é bom, passa rápido, né, pessoal? Rápido. Estou vendo aqui os coraçõezinhos subirem, só falta aquele já está no final, infelizmente. Era uma live que a gente poderia ter mais 1 a 2 horas e teríamos ainda muito pano para manga. Danilo realmente é uma figura com um conhecimento profundo e vasto e transmite tudo com uma serenidade, uma sobriedade e uma didática que realmente encanta. Meu irmão, gratidão. Realmente está sendo uma live justa e perfeita e eu só tenho a palavra de ordem, de fato, é gratidão a você. E vamos aproveitar esses últimos 6 minutos e meio. A palavra é sua, tá? A responsabilidade que a gente tem quando diz assim, o espírita tem responsabilidade. É aquela história de que a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, eu gosto muito da fala de José Raul Teixeira, um médium fabuloso que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, uma pessoa esplêndida, que diz que a gente, na verdade, como espírita, está tendo uma grande chance, porque provavelmente a gente não deu certo nas outras perspectivas religiosas. Então a gente está tendo a chance de vivenciar a fé raciocinada para ver se assim vai. Então é uma oportunidade ímpar, sem dúvida. Mas Kardec é brilhante, né? Kardec ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços empregados para domar as suas más inclinações. Então, o espírita não é dizer assim, eu sou espírita, eu sigo Kardec, não. É a pessoa que realmente esteja engajada no processo de autoaperfeiçoamento. E isso, obviamente, que exige de nós algum nível de esforço, né? E eu diria que um esforço contínuo, na medida em que a gente vai tentar suavizar esse ego, que infelizmente tanto nos cega de percebermos, né, que só seremos felizes quando os que estão ao nosso redor também forem. Não dá para a gente ser feliz sozinho nesse sentido, né? Então, esse prazer egoístico, na verdade, é um prazer extremamente perigoso, porque com certeza vai cobrar seu preço em algum momento. Então, como espírita, eu digo que é um esforço pessoal, né, estar, né, fazendo, por exemplo, um trabalho de autoconhecimento contínuo para poder fazer com que minhas palavras estejam prenhes de sentido, porque só faz sentido se for sentido. É preciso que eu esteja falando daquilo que eu vivo. Isso é integridade, né? Então, obviamente, eu preciso me engajar nesse processo, né, para que não aconteça como já aconteceu no meu começo do meu trabalho mediúnico, que eu também sou médium, trabalhando em reuniões mediúnicas, os espíritos vêm questionar a nossa moralidade. Mas você, quem é você para vir falar de mim alguma coisa? E no trabalho da reunião mediúnica, às vezes a gente se predispõe a orientar alguns espíritos ignorantes, que estão vivendo ali uma situação de mal, muito mais por ignorância do que por maldade propriamente dita. E em muitos momentos eles mesmos vêm dizer, você vem falar isso? Logo você que fez isso, assim, assado, assim, cozido e cru? Ou seja, de certo modo, é um aguilhão que empurra a gente para poder fazer a diferença, né? Então, eu sugiro para as pessoas que estão mais interessadas em saber a respeito, querem saber mais um pouquinho sobre doutrina espírita, que se debrucem sobre as obras que a gente tem como base, né? São 5 obras básicas de Kardec. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, o livro Céu e o Inferno. E quinto, o livro A Gênese. São os 5 livros principais da doutrina espírita. Dentre eles, nós temos também outros livros, tá? Kardec escreveu mais livros. O primeiro livro espírita que eu li se chama O que é o Espiritismo, de Kardec, né? Fabuloso, sem dúvida alguma. Eu, lá nos meus 17 anos, quando eu comecei minha jornada, foi muito importante para mim esse contato. E aí depois, só depois é que eu fui me debruçar sobre os romances mediúnicos, sobre esses outros livros, tantos que a gente gosta de ler, que lê com prazer, mas o estudo, sem dúvida, é basilar, né? A gente precisa, sem dúvida alguma, se debruçar sobre esses assuntos e crescer com eles, né? Perceber que, poxa vida, como dá sentido, né? Como a gente vai, com certeza, enxergar a vida com um outro olhar, uma outra perspectiva. Agradeço muito, Guto, a oportunidade de estar aqui com seus convidados, com as pessoas aqui também que estão vindo por conta da minha participação. Agradeço demais, né? É um prazer imenso, né? É uma oportunidade. Espero que a gente tenha uma possibilidade de fazer uma segunda para a gente desdobrar e trazer mais coisas, que é óbvio que não dá para esgotar esse assunto tão rico, né? Que é a doutrina espírita. Agradeço muito de coração e sinto-me muito feliz em estar sendo útil. Meu irmão, muito obrigado mesmo, gratidão profunda. Fico feliz de você já ter antecipado uma fala minha, porque a coisa está transcorrendo assim, de uma maneira tão intensa que eu falei, a gente vai precisar de uma outra live para poder desenvolver muito mais. Então, agradeço por você. Então, coraçãozinho aí, galera. E assim, já peço a vocês, assim, eu quero agradecer a participação de todos também. Desculpas também eu peço por não ter conseguido ler todas as perguntas e mensagens que vocês enviaram, mas quero convidar vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo agora no meu feed e no meu IGTV, então façam perguntas. Isso já pode servir, inclusive, de base para a nossa próxima live.
e tenho certeza que Danilo terá o maior prazer em responder todas também, dentro do que eu puder, será um prazer esclarecer. Temos agora 5 segundos, palavra de ordem, gratidão. Um Gratidão, abraço. meu querido.